5h31, Bastidores do Poder está de volta. Nós vamos direto ao Rio de Janeiro. Gustavo Sleman já na linha conosco para falar sobre a redução da gasolina. 15 centavos começou a valer hoje. E aí, já dá para ver no posto? Ainda não, né, Gustavo? Boa tarde. Boa tarde, Lupato. Boa tarde também, Alane, e a todos que nos acompanham. Pois é, apesar da diminuição anunciada pela Petrobras, os consumidores aqui do Rio de Janeiro não observaram tanto assim essa alteração, essa redução nos postos de gasolina espalhados aqui pela cidade e também pelo estado. Isso porque parte dos postos do Rio só deve reduzir o preço da gasolina a partir da próxima segunda-feira. Alguns dos estabelecimentos, inclusive, já diminuíram os valores nesta sexta-feira. No entanto, a maioria afirma que ainda não fez essa alteração porque ainda possui estoque antigo, ou seja, que foi comprado enquanto o preço não tinha sido reajustado, né? A gente lembra que a Petrobras anunciou ontem essa redução de 15 centavos para as distribuidoras. Só neste mês é a segunda redução anunciada pela estatal. As quedas combinadas com a redução do ICMS fizeram com que a gasolina no Rio saísse de quase R$ 8,00 para menos de R$ 5,60 em alguns postos. O menor preço de gasolina praticado na manhã de hoje era de R$ 5,29 em Niterói, na região metropolitana, e também na zona norte aqui do Rio de Janeiro, que são regiões que ficam, digamos, afastadas, não tanto afastadas, mas afastadas aqui da capital fluminense, né? A mudança já teve impacto, inclusive, nos bolsos dos motoristas dessas regiões, que, inclusive, comemoraram bastante. A gente lembra que ontem, no mesmo dia que a Petrobras anunciou essa redução para as distribuidoras, que passaria de R$ 3,86 para R$ 3,71 o preço do litro da gasolina, também teve a divulgação do lucro no segundo trimestre do ano, em relação à empresa, que foi de 54 bilhões e 300 milhões de reais. Esse resultado é 22% maior do que o que foi registrado nos 3 meses anteriores. A empresa anunciou ainda que vai pagar 87 bilhões e 800 milhões de reais em dividendos aos acionistas, sendo 32 milhões de reais à União, ou seja, mais uma semana agitada em relação à Petrobras e também nos bolsos dos consumidores, mas é aquilo que a gente sempre comenta, né? Quando tem um reajuste para mais, o posto de gasolina geralmente já aumenta no mesmo dia ou até mesmo antes dessa alteração entrar em vigor. Agora, quando tem redução, rapaz, é sempre essa mesma desculpa que o estoque ainda é antigo, que precisa ainda se readequar, alterar cartaz, enfim, aquelas velhas desculpas, né? É isso aí, Sleman. A gente não combinou com você de falar isso, porque a gente vive falando isso aqui. Para subir é rapidinho, para cair demora muito mais. Bom trabalho. Valeu, pessoal. Boa tarde. E se lá no Rio de Janeiro o Sleman trouxe as informações pra gente, quem esteve nas ruas checando os postos de gasolina aqui da capital paulista foi o Lucas Josino, que tá aqui conosco. E aí, Josino, boa tarde. Tá mais baixa a gasosa? Tá nada, hein, Lupato? Boa tarde para você, para a Lana, para os nossos ouvintes. Assim como no Rio de Janeiro, aqui na cidade de São Paulo, a maior cidade do país, a mais rica, também não é diferente, viu? Os motoristas que estão ouvindo a gente agora têm que lutar, pesquisar, passar de posto em posto, região em região, para procurar uma gasolina mais barata. Isso porque é aquela velha desculpa, como disse o nosso repórter do Rio de Janeiro. Os donos dos postos dizem que precisam atualizar o estoque, comprar um novo, e aí para comprar um novo tem que acabar o velho, e o velho é o preço antigo, e aí quando compra um novo, aí sim o motorista já vai encontrar o desconto. Aqui em São Paulo, pelo que nós apuramos, com as distribuidoras e também com donos de postos, 11 centavos. Essa deve ser a média de desconto nas bombas da gasolina. Lembrando que isso vale para a gasolina. E aí, pelo que nós apuramos também, deve demorar ainda 2, 3 dias para que a maioria dos postos aqui da capital já esteja com a bomba reajustada e aí com um preço mais barato no litro do valor da gasolina. E aí o motorista precisa pesquisar, não tem jeito. Hoje o que a gente percebeu nos postos, que os motoristas perguntaram ao frentista se já tinha baixado, e aí quando ouviram a resposta negativa, abasteceram com 30, 40 reais, 50 para manter ali o do dia. E aí depois voltam para abastecer, para encher o tanque com o valor atualizado. Tem que pesquisar, tem que pegar o papel e a caneta, anotar e imposto em imposto, porque aí sim vai encontrar mais barato. Mas a maioria ainda não atualizou o preço aqui em São Paulo, Lupato. Isso deve demorar. Josino, vai entrar em férias, né? Bom descanso para você. Opa, obrigado, hein? Boas férias. Valeu, um abraço. Lana, sempre demora muito, né? E eu fico com
com dó, com pena dos frentistas, né? Toda vez que eu chego, o carro da frente tá perguntando, mas pô, tá muito caro. E aí eles falam, o que eu tenho a ver com isso, né? Tem que ficar respondendo essa pergunta várias e várias vezes, porque é isso, quando sobe vai muito rápido, quando desce até problema na impressão do cartaz, a modificação do preço, claro. O dono do posto alega. É muita dificuldade, né? É difícil mesmo baixar preço. A gente percebe isso na prática. Mas é importantíssimo que isso aconteça o mais rápido possível, porque os lucros da Petrobras mostram que a defasagem com relação ao mercado internacional parece ter sido superada. Inclusive, era necessária essa redução, era necessária nesse momento e pode ter um impacto na renda de muitas famílias. Então, vamos torcer para que, no máximo, na próxima semana, o balanço de amanhã, que saiu hoje à noite da Agência Nacional do Petróleo, já vai mostrar como é que está nas bombas. E aí a gente dá uma olhadinha para ver o que já pode ser considerado uma redução lá na refinaria. Pouco provável que tenha algum impacto, porque a gente ainda está olhando para o que aconteceu depois da queda do ICMS. Mas a torcida é, obviamente, para que caia logo, né? Porque está pesado demais.